sentir a dor. É onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista do mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Continuamos, cantaremos agora o tema da ensinação. Vamos ficar de joelho para orar? Querido Deus, muito obrigado por proporcionar a gente vir à igreja. Abençoe esse culto, que Deus possa guiar a Débora. Que aconteça nada de mal, isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem ajudante.
Agora vai ser o nosso sorteio. Preste atenção no número de vocês aí. Vamos lá, hein? Mexe bem isso aí, Miguel. 500. Eu. Cento e 135. Quatrocentos e 94. 139. 139. Só mais uma vez, hein? 139. 498. 499 é a última. É da Pri. Agora o tema da semana, ele reescreve a história. Olho para o mundo e tento descobrir o que aconteceu. Vejo tanto ódio, tanto desamor, a paz emudecer. Na cidade do interior, a maldade se espalhou de um jeito. A Bíblia conta, são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele escreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Longe de Jesus o meu esforço é vão, preciso entender. Muitas são as lutas e as provações, eu posso perecer. O pecado destruiu, mas a cruz já construiu de novo. Se pela fé eu aceitar Jesus, por Ele vencerei, e o céu então será meu lar. Ele reescreve a história, muda
todos os seus sonhos leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Podem se assentar. Boa noite a todos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Vocês estão desanimadinhos, irmãos? Estamos na reta final, né? Temos amanhã, que já inicia o nosso sábado. Depois estaremos pela manhã aqui novamente. Estamos encerrando essa semana. E eu louvo a Deus por tudo que eu aprendi e acredito que cada um de nós também. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Santo e soberano Deus, bendizemos o teu nome, ó Pai querido, porque tu és Deus, tu és grande. E nós estamos aqui porque o Senhor é misericordioso. E nós te louvamos porque essas misericórdias a cada manhã se renovam em nossa vida. Pedimos, ó Deus, que continue a nos falar. Continue, Senhor, com a tua presença aqui a nos moldar a tua vontade, segundo a tua palavra tem nos mostrado. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos falar mais um pouquinho de Helena? Pois bem, Helena, nós nos lembramos que ela estava revoltada da vida, recusando ouvir falar de Deus. Pedro, seu novo amigo, tentou falar de Deus para ela, ela não quis, ela não se importou. Mas ela saiu e foi um pouquinho passear no shopping, e chegando no shopping ela encontrou uma amiga do tempo de escola. Na verdade, elas não eram muito amigas, mas elas eram do tempo de escola. E aí elas se encontraram, começaram a conversar, e o papo foi desenrolando. Elas resolveram ir um pouquinho na praça de alimentação para conversar, colocar o papo em dia. E conversando, Helena falou para ela, chamava Ariana. Helena falou para ela que havia se casado e se separado daquele rapaz que ela também conhecia lá no colégio. E ela disse para Helena: poxa, ele não merecia você. Eu não sei por que você foi se casar com ele. Ele traía você já no colégio. Ela falou: mas como que você não me falou nada? Como que ninguém me falou nada? A gente não era muito íntima e eu fiquei sem jeito de falar com você. E ela falou: eu nem sei também se eu daria ouvidos, porque eu estava tão apaixonada. E ela disse: mas você percebeu o jeito dele? Seus pais também não perceberam? Ela disse: olha, eu até percebi alguma coisinha, mas eu achei que depois que ele se casasse, ia melhorar. Na verdade, piora, infelizmente. Esse não é o relato que a Bíblia fala de casamento. Esse é, infelizmente, que é apresentado, né, nos lares, mas a Bíblia não fala isso. E aí ela disse: poxa, os meus pais também falaram comigo, mas eu estava tão cega de amores que eu recusei ouvir e me neguei a encarar aquela realidade. Infelizmente ele me traiu, ele me agrediu e eu acabei me separando dele. E o que surpreendeu ela, porque ela já tinha perdido de vista quem ela mesma era. Ela estava se perdendo. E aquela moça disse para ela, Ariana disse assim para ela: poxa vida, ele não merecia você. Você sempre foi uma moça tão boa, você sempre foi uma pessoa tão boa. E aí aquilo foi uma surpresa para ela, porque como ela era muito tímida, principalmente na escola,
ela achava que as pessoas não reparavam, as pessoas não tinham nenhum tipo de elogio para ela se condenava por aquilo. E depois delas conversarem, ela foi para casa e ela começou a pensar de noite, refletir. E ela começou a entender por todas as coisas que a amiga disse para ela, que ela era uma boa pessoa. Que mesmo ela sendo tímida, ela reparou que as pessoas olhavam para ela como uma pessoa boa. Que ela não precisava ser agora quem ela não era, que agora a Cida ensinou ela a ser extrovertida, né? Ser diferente, ousada. E ela reparou que ela não precisava mudar o seu jeito de ser para que ela fosse aceita. E foi uma noite de lágrimas, onde ela molhou o travesseiro. Na segunda-feira ela foi trabalhar e Pedro, um novo amigo, reparou que ela estava com um semblante diferente. Porque quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós oramos a Deus, quando nós pedimos perdão, quando há o reconhecimento, o Senhor trabalha em nós e até mesmo o nosso semblante muda. E quando Pedro reparou que ela estava diferente, eles começaram a conversar, ela falou a respeito da conversa que ela teve com a Ariana, e Pedro então viu a oportunidade de agora sim falar para ela sobre aquilo que Deus havia feito na vida dele e que Deus ainda podia fazer na vida dela. E nós temos essa certeza que Deus trabalha na nossa vida, mas precisa haver lugar de arrependimento. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 11. O que será que Deus tem reservado para Helena? Será que ela vai se reconciliar com seus pais? Como será que será? Como será que terminará a sua história? 2 Samuel, capítulo 11, diz assim para nós. Acharam? Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi foi um rei muito amado por Deus. Foi um rei extremamente exaltado por Deus. Davi, ele era alguém de muitos valores. Ele sabia respeitar as pessoas. Ele tanto respeitava as pessoas que ele respeitou o rei Saul. Mesmo o rei Saul estando tão distante de Deus, perseguindo, querendo matá-lo, ele respeitava até mesmo seus inimigos. Davi era humilde, era um homem corajoso, tinha fé. Davi era um forte guerreiro. As pessoas falam que Davi era baixinho, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele era o menor, o caçula. Ele era um forte guerreiro. Ele era um homem destemido. Ele amava a Deus. Ele obedecia a Deus e Deus o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou muito. Davi, ele tinha uma facilidade muito grande de perdoar. Isso é uma virtude muito grande. Ele tinha essa facilidade. Mas nós vemos aqui que um deslize de Davi, ele necessitou de perdão. A Bíblia, eu fico encantada com a Bíblia. A Bíblia, ela faz pouquíssimos elogios ao ser humano. A Bíblia não fica fazendo elogios ao ser humano. Porque a Bíblia, ela nos deixa entender que as nossas boas qualidades são dons de Deus. A Bíblia nos deixa entender
que pela graça de Deus nós conseguimos ter boas ações por méritos de Cristo e não por nós mesmos. Obrigada, irmã. E as lições que a Bíblia nos ensina a respeito de ficarmos elogiando os homens, né, é muito perigosa. É muito perigoso. É por isso que eu adquiri o hábito de toda vez que alguém me elogia, eu falo glória a Deus. Que parece que não, mas isso vai tratando a gente, né? Glória a Deus. Porque, queridos, quando nós entramos num caminho que nós vamos ver que Davi entrou, nós perdemos a visão de Deus. Davi, ele teve tantas vitórias. Davi foi rodeado de vitórias. Deus dava as vitórias para ele aos baldes. Davi foi um homem que foi reconhecido por todo o território. Davi foi um homem que o comando dele tinha uma grande influência sobre o seu exército, sobre o seu reino, sobre a sua casa. E a Bíblia nos ensina a desconfiar do poder humano e passar a confiar no poder divino. Poder divino. Eu digo que o pecado, o erro, a apostasia não é um ato, é um caminho a ser percorrido. Ele começa aqui, ele vai se consumar lá na frente. É um olhar, é um pensamento, é uma atitude, algo que nós não repreendemos, algo que não evitamos, e as coisas vão acontecendo. E o espírito de exaltação própria começou a preparar o caminho da queda de Davi. Davi estava tão rodeado de exaltação, de honras, que ele perdeu a dependência que ele tinha de Deus. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E nós sabemos que muitas pessoas não conseguem entender isso. Os ateus e os descrentes usam isso para falar: esse é o homem segundo o coração de Deus? Esse foi o homem segundo o coração de Deus, até que deixou de obedecer a Deus, até que deixou de olhar para Deus, até que começou a tomar as suas decisões por conta própria. Afinal de contas, todo mundo recorria a ele. Ele deixou a exaltação própria, os elogios, o luxo, o poder, ter um efeito devastador na vida de Davi. E infelizmente, ele perdeu a visão de quão maligno é o pecado. E na hora que estamos próximos do pecado, a ponto de tocá-lo, e depois que toca, o cérebro diz assim: já tocou mesmo? Continua. Por isso, nem toque. E nós perdemos quando estamos diante da tentação. Se não estivermos firmados no Senhor diariamente, em comunhão, nós perdemos essa visão de que parece que não tem nada a ver, mas a hora que é consumado, meu Deus, se pudéssemos voltar atrás. Nós vimos isso no primeiro dia, né? Eva e depois Adão. Davi, ele volta para Jerusalém com as suas honras, com as suas vitórias. O exército vai, continua lá na sua luta. E ele está andando no terraço, tranquilamente, cabeça vazia, oficina de alguém. E de repente ele olha, e ele vê uma mulher lindíssima. Querido, Satanás tem tantos meios de trabalhar para distorcer as coisas. Eu não sei se você sabe, mas está passando uma série, uma novela sobre o rei Davi e Batseba. Está passando na Record. Já entendeu, né? Eu falo para minha mãe: não assiste isso, porque as pessoas não leem a Bíblia, principalmente os idosos, que às vezes não conseguem enxergar, não tem tanto conhecimento, é a gente que está ali falando. Fica gravado, porque tem a figura, né? É passado como um filme. É aquilo que fica gravado. E eles estão ali dizendo naquela série que Davi era um tremendo de um mulherengo e que Batseba fez de tudo para ficar com ele, que Batseba não queria casar com Urias de forma alguma,
porque ela era apaixonada por Davi. Davi já tinha muitas mulheres e Urias brigava muito com ela porque ele percebia que ela tinha uma queda por Davi. Onde que está escrito isso na Bíblia? Tanto que Davi manda perguntar quem era aquela mulher, que ele não a conhecia. Ela provavelmente sabia quem ele era, que era o rei, mas não tinha o coração voltado nele. E aí ele manda chamá-la sem pensar em consequências. Nós sabemos que ali foi consumado um adultério. O mais interessante disso é que quando trazem informações sobre aquela mulher, aquela bela mulher, eles falam, é a esposa do teu soldado mais corajoso, mais fiel a você. Meu Deus. Olha onde nós vamos, onde nós pisamos quando deixamos de olhar para Deus. Um homem que deixou de matar o seu maior rival, o seu maior inimigo por respeito, porque era um homem justo, porque temia a Deus e não queria tocar no ungido do Senhor, embora havia se perdido. Agora, ele traiçoeiramente está sabendo que é a esposa do seu soldado mais fiel, e mesmo assim ele se deita com ela. Davi, quando ele peca, você acha que ele ficou tranquilo? Depois você lê o Salmo 32. Ele não ficou tranquilo, porque é impossível nós pecarmos contra Deus e continuarmos do mesmo jeito. É impossível. A não ser que nós já chegamos num estágio tão terrível da cegueira espiritual que não conseguimos mais sentir mais nada. Deixamos que está tudo bem. E o fato de Davi ser culpado e não se arrepender, ele não pediu direção do céu. A Bíblia diz que os ossos dele, durante o período que ele ficou sem confessar o seu pecado, era como se estivessem se envelhecendo. Era uma tormenta. Só que tem um detalhe aqui. O adultério, nós sabemos que quando alguém era pego em adultério, qual que era a sentença pela lei? Morte. Para os 2 anos, morte. Ele sabia. Gente, eu nunca vi, quando nós vamos ler o relato bíblico, eu nunca vi, se você acha que hoje, desde que você nasceu até hoje, que existe fofoca, eu nunca vi todo mundo ficar sabendo de tudo igual na Bíblia. Tudo, todo mundo ficava sabendo, rapidinho. E você acha que as pessoas não iam ficar sabendo a respeito do que havia acontecido? Davi faz de tudo agora para preparar uma situação. Ele sabia que se Urias ficasse sabendo, como inclusive um soldado corajoso e destemido, Urias tinha o direito de matá-lo, ou de fazer a nação se revoltar contra o rei. Porque quando nós pecamos, a força que Deus nos deu, no nosso caso aqui contextual, de ministério, é enfraquecido. Você não consegue mais ter ousadia para falar como falava, você não consegue mais se dedicar como se dedicava, porque há um peso, há uma culpa sobre você que está a todo momento diante de você te acusando. Davi fez de tudo. E aí ele pensou e tentou, fez de tudo para Urias se deitar com a esposa, para que não descobrisse que aquela gravidez era dele, mas que era do próprio esposo. E ele fielmente disse: você acha que eu vou para minha casa me deitar com a minha esposa e deixar o meu rei? Ah, meu Deus. A pior coisa que tem é quando você é ruim com alguém e a pessoa se mostra bondoso. Aquilo nos quebra. Mas isso não aconteceu com Davi, não. Ele já estava num estágio tão cego ali diante de Deus. Infelizmente, por um momento ele deixou de depender de Deus e continuou dependendo das suas próprias providências. Ao invés de ele clamar ao céu e pedir que Deus intervisse, ele simplesmente agora ele acrescenta ao pecado do adultério o pecado do assassinato. Só que ele entende, ele faz uma estratégia, porque Davi era um comandante extremamente estrategista para tudo, para as guerras. Davi, ele simplesmente tem uma estratégia. Eles estão lutando com os amonitas, eu coloco Urias na frente da batalha
todo mundo sai, não o defende, ele vai morrer de qualquer jeito, eu não vou ser culpado. Afinal de contas, a espada mata um e mata outro. E o pior, irmãos, que coisa triste, mas eu sei que eu vou ver Urias no céu. Que coisa triste. A carta da sentença de morte que é enviada para Joabe, quem leva a entrega foi o próprio Urias. Levou a sua sentença de morte nas mãos. Mas era fiel, né? E não parou para ler aquilo. Antigamente as pessoas eram muito fiéis. Infelizmente, realmente, Urias morreu. Joabe deixa ele na frente da batalha e se retira. Urias morre e aí Joabe manda dizer para Davi. Joabe, queridos, também era um servo de Deus. Mas Joabe já tinha um assassinato nas suas costas. E para ele matar mais um não fez diferença. Joabe, ele deveria ter guardado os princípios e ter rejeitado o que Davi fez. Mas não. Ele simplesmente vai e obedece a Davi. E com certeza ele também é culpado daquele assassinato. Agora, Davi entendendo que está tudo bem, como a gente se engana. Quando a cegueira espiritual chega, como a gente se engana, a gente esquece que além de você estar me vendo, existe uma tão grande nuvem de testemunha. Legiões de anjos, legiões de demônios, que tudo de bom e de ruim que estamos fazendo, eles estão lá vendo. E isso devia nos dar vergonha, porque nunca estamos sozinhos. Sempre vai ter alguém nos observando. O céu tinha contemplado o pecado de Davi. E Deus deu tempo para ele, que Deus sempre dá tempo. Deus deu tempo para Satanás se arrepender antes de expulsá-lo do céu. E agora, Davi espera Batseba chorar o luto do seu esposo. Ela chora e ele manda tomar ela por esposa. Agora sim, está tudo bem. Agora está tudo tranquilo. Nós entendemos pela Bíblia que Deus deu um tempo da gestação para Davi. Porque quando Deus intervém e manda uma repreensão através de Natan diz para ele a respeito do filho que nasceu. Então Deus deu esse tempo para Davi. E mesmo assim, Davi achando que estava tudo encoberto, agora eu resolvi tudo. Agora sim eu resolvi tudo. Trouxe ela para mim, eu sou o rei, ninguém vai falar nada, ninguém vai questionar, tá tudo certo. Quando Davi tomou essas atitudes de adulterar e acrescentar ao seu pecado o assassinato, ele simplesmente ele se entregou ao poder de Satanás. Ele se entregou ao poder de Satanás. É tão estranho falar isso, né, para um homem como Davi. E infelizmente, agora Davi achava que estava livre de qualquer suspeita, que agora ele ia fazer o quê? Ele ia simplesmente gozar da recompensa. Ele ia simplesmente agora aproveitar tudo o que havia acontecido. Infelizmente, ele não recorreu ao céu. Quando Deus vê que Davi realmente não vai tomar providência alguma, Deus manda Natan. Quando Deus mandou Natan, Deus usou mais uma vez uma estratégia, uma parábola. Lembra que nós falamos ontem? Deus usou uma parábola com Davi. Deus fala assim: olha, Davi, deixa eu te falar uma coisa, usando o profeta Natan. Tinha 2 homens na cidade. Um homem, ele era muito rico, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos bois, e o outro era pobre, tinha só uma cordeirinha. E chegou um viajante, e o homem rico não quis pegar nada dos seus animais para alimentar o viajante, que é algo comum, né? Então ele pegou a cordeirinha do homem pobre para assim fazer. Davi não esperou nem o término da história. Ele se indignou e ele diz: assim como vive o Senhor, esse homem é digno de morte. Jesus permitiu que Simão,
com a sua resposta que desse a própria sentença. E Deus permite agora que Davi dê a própria sentença. E tem outra coisa, olha a indignação desse homem. Eu costumo dizer que quanto mais errado nós estamos, mais nós culpamos os outros. Quanto mais errado nós estamos, mais nós julgamos. Acho que foi ontem, né? Um menino ali no Monte Honória, de 15 anos, pegou uma menina de 13 anos, colocou uma tesoura no pescoço. E eu ouvi alguém dizer assim, tem que prender esse e deixar mofando. Eu falei, fácil, né? E se esse menino fosse o seu filho? Por que esse menino fez isso? Ele tem quase a mesma idade que ela. É tão fácil julgarmos. Agora, alguém vai dar assistência para esse menino psicológica para saber por que ele chegou nessa atitude? Alguém vai ajudar ambos, porque ambos precisam de psicologia e ele mais do que ela, pelo que ele fez? Porque ninguém faz isso quando está bem. E quando eu vejo alguém acusando demais, eu falo assim, quanto mais a gente se aproxima de Deus, e mais Deus vai tratando, e mais certo a gente está perante Deus, mais compaixão a gente consegue ter, mais a gente consegue olhar para o outro. E eu costumo fazer isso. É jovem que aprontou, eu penso que podia ser meu irmão. É um idoso, eu falo que podia ser meu pai. É um adolescente que podia ser um filho da gente, um sobrinho. Precisamos aprender a ser empáticos, nos colocarmos no lugar do outro. Jesus falou, faz para o outro o que você quer que faça para você. E aí Davi cego, completamente cego. Viu? Davi completamente cego, espiritualmente. Ele fala assim, tem mais. Além desse homem ser digno de morte, ele tem que restituir 4 vezes essa cordeirinha. Para que ele disse isso? Como que as nossas palavras dão legalidade para o céu agir, mas também para o inferno. Como que Deus está pronto a nos perdoar. Como que Deus está pronto a ouvir o nosso pedido de socorro, o nosso clamor, a nossa confissão sincera. Mas jamais Deus vai tirar as consequências. Porque é exatamente isso que nos ensina muito. É exatamente isso que nos faz nos colocar no lugar que realmente temos que ficar. Dependentes de Deus. E qualquer um de nós, eu garanto para você que se sairmos da presença de Deus e da igreja, nós vamos ver quão malignos nós somos. As nossas atitudes. Natan respira fundo. Ele olha olho no olho, assim como vocês estão olhando para mim. E ele diz assim, você é o homem. Davi não havia se tocado que aquela história, aquela parábola, ele estava falando dele e de Urias e de Batseba. Mas na hora que ele diz, você é um homem, ele caiu em si. Naquele momento, Davi caiu em si. E Davi reconhece como ele pecou. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia nos mostra, através dessa história fantástica de Davi, de todo o seu percurso, até essa fatídica mancha que ele permite que é feita nas páginas da sua vida. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aqui ele se perdeu, aqui ele foi um instrumento de Satanás. Queridos, não tem como nós fingirmos, disfarçarmos. Quando eu e você pecamos contra o Senhor, contra o nosso próximo, contra nós mesmos, nós somos instrumentos de Satanás. A gente tem uma mania de florear o evangelho, de florear os erros, os pecados, de romantizar tudo. Na verdade é isso mesmo. Quantas vezes nós somos instrumentos de Satanás no nosso dia sem perceber? Mas Deus nos dá todo dia chance de arrependimento. Amém. E a repreensão de Natan despertou a consciência de Davi. E ele viu quão terrível tinha sido o seu pecado. Ele pecou contra Urias, ele pecou contra Batseba, ele pecou contra si mesmo, mas principalmente ele pecou contra Deus. Muito mais. Você se lembra da história de José que falamos essa semana? Foi o mesmo caso, a diferença é que Davi olhou e cobiçou. José foi atacado por uma mulher e mesmo assim ele resistiu. Você lembra a frase magnífica que ele disse? Como que eu posso pecar contra o meu Senhor? Eu não posso pecar contra o meu Senhor. Davi ignorou tudo que Deus havia
havia feito por ele, havia lhe dado. E Davi, infelizmente, satisfação própria, que é a herança que nós trouxemos lá daquela árvorezinha que nós comemos através dos nossos pais. Satisfação própria. Nós queremos sempre nos satisfazer. Não importa o que o outro está passando, nós temos que satisfazer os nossos sentimentos, as nossas emoções. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim que se apaixonou perdidamente à primeira vista por alguém. Coração a gente não manda. Quem disse? Você se apaixona por quem você quer, quem você deixa ficar gerando pensamentos. E aí depois eu descobri que aquela pessoa que ela disse que se apaixonou perdidamente pela primeira vez que olhou, era uma pessoa casada. Se eu sei que a pessoa é casada, eu desvio o olhar, eu não penso, eu não dou abertura, eu não fico com insinuações, porque tudo é gerado pelo comportamento, pelos pensamentos. E se eu e você ficarmos pensando, é óbvio que vai ser gerado um sentimento e um desejo. E Davi, infelizmente, caiu nessa cilada que Satanás colocou diante dele. Davi, o arrependimento dele foi muito sincero. Claro, depois do puxão de orelha, né? Foi muito sincero, embora ele já estava sofrendo muito. Mas que consequências terríveis. O conselho da parte de Deus para mim e para você hoje: evita. Porque é melhor nós não satisfazermos uma coisa que tanto desejamos do que a satisfação nos trazer manchas terríveis, páginas rasuradas, coisas para nunca mais serem apagadas da nossa vida. E sempre vai ter alguém para apontar o dedo, né? Sempre vai ter alguém para apontar. Lembra que Davi falou? Restituir 4 vezes mais? Nós vemos as sequências do que aconteceu na vida da família. O poder de Davi foi enfraquecido. O reino todo ficou sabendo do que tinha acontecido. E Davi agora, o pior é que ele já não tinha mais o mesmo vigor, a mesma força, a mesma determinação, a mesma autoridade para falar que o seu pecado estava estampado diante dele. Nós vemos que Deus disse para ele: olha, você não vai morrer, mas a criança vai. O bebezinho morreu. Você imagina o coração de Batseba? Perder o marido que ela amava. Ela não gostava de Davi, ela gostava do marido. Perder o marido que ela amava, perder um filhinho. Com certeza, Batseba também precisou passar por um processo de perdão. De perdoar Davi, inclusive. O bebezinho morreu. Depois, infelizmente, Amnon ficou... Lembra que eu falei dos pensamentos? Lembra que nós falamos ontem de assédio sexual dentro de casa? Ele começou a olhar para sua irmã e deixou os pensamentos correr na sua cabeça. Começou a olhar a beleza da irmã, começou a ficar apaixonado por ela, só pensava nela, ficou doente por causa desse desejo satânico, diabólico. E aí ele faz uma cilada e depois nós vemos que ele atenta contra a sua irmã. Quando Absalão fica sabendo, faz uma emboscada e mata ele. Nós vemos a morte do bebê, nós vemos um incesto, nós vemos a morte de Amnon e depois nós vemos a morte de Absalão, inclusive lutando contra o seu pai, perseguindo seu pai. Não vale a pena, irmãos. Nunca valeu a pena estar fora da presença de Deus. Nunca valeu a pena pecar. Nunca valeu a pena satisfazer a própria vontade. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que a Bíblia nos mostra através das mensagens, através das histórias, dos relatos bíblicos. Nunca podemos deixar de olhar para Deus. Um minuto que nós deixamos de olhar para Deus, já há um abismo diante de nós, pronto a nos derrubar. Nós podemos ter todos os bens. O hino inicial até falou isso, né? Podemos ter tudo, lugares maravilhosos, casas, dinheiro, posses, autoridade. Mas se não tivermos a infinita graça de Cristo em nós,
somos só mais um pecador na multidão. Se não tivermos realmente a honra de Deus, a exaltação de Deus e não nossa, que a Bíblia diz que quanto mais nos humilharmos na presença dele, no tempo certo é ele que nos exalta. Não precisamos disso, não precisamos de vanglórias. E Davi, por um momento, ele manchou a história da sua vida para todo sempre. Mas ele, depois desse episódio, Davi rasgou o seu coração e falou para Deus realmente o que havia acontecido. E aí, agora ele escreve o Salmo 51. Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Essa deve ser a nossa oração diária. Senhor, não afaste de nós, de mim, o teu Espírito Santo. Senhor, enche-nos do teu Espírito. Só ele nos dá condições de resistir ao pecado, aos prazeres dessa vida, resistir às tentações. Essa comunhão íntima e estreita que vai nos levar para o céu, que nos dá forças para resistirmos ao diabo, e ele com certeza fugirá de nós. Amém. Entregar o coração contrito para Deus, como Davi fez. O grupo de louvor vai vir aqui para frente. Nós vamos louvar ao Senhor, pedindo a cada dia que as nossas culpas, o nosso pecado, as nossas faltas sejam entregues diariamente diante de Deus. E cada história contada seja para termos de exemplo, para não pecarmos contra o Senhor. E a infinita graça de Deus vai nos sustentar cada dia e nos mantermos firmes até a sua breve volta. Amém. Vamos colocar em pé. Conforme a tua infinita graça, ó perdoa a minha transgressão. Eu sei o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Senhor, como é difícil muitas vezes, Senhor, reconhecermos como somos pequenos, como somos falhos e não somos nada sem o Senhor, ó Pai. Quantas vezes, meu Deus, a prepotência nos leva em lugares que o Senhor não queria que estivéssemos. E a nossa arrogância, Senhor, e às vezes a falta de dependência de Ti nos coloca em situações, Senhor, que se não clamarmos, não conseguiríamos sair, ó Deus.
Mas te louvamos porque temos o Senhor e a tua infinita graça para nos alcançar, ó Deus, para quebrantar o nosso coração e nos ajudar na caminhada, segundo a tua vontade. Amém. Senhor, quando nossos primeiros pais caíram, a nossa vontade foi entregue a Satanás, mas nós queremos a cada dia entregar a nossa vontade a Ti, Pai, pedindo que ela, Senhor, se una à tua vontade, seja uma só, e possamos cumprir o Teu querer nesta vida, Senhor, tão passageira, que estamos aqui somente, Senhor, para chegar um dia e vivermos eternamente contigo, porque honramos o Teu nome, Senhor, desprezamos os prazeres dessa terra e confiamos e dependemos completamente do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nos ajuda, ó Deus querido, a caminhar firmados na Tua palavra, nas Tuas promessas e na Tua vontade. Amém. Nós te pedimos isso, Senhor, com o coração quebrantado e contrito, que o Senhor não despreza o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.